declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Democracia, esse é o tema do Brasil Eleitor História de hoje. A revista eletrônica da Justiça Eleitoral quer saber. Afinal, a palavra democracia está associada apenas à política? Na minha casa, a gente tem uma democracia. A gente senta, conversa e aquilo que for melhor para a família, não somente a família da casa, mas a família num todo, fora também, vai ser usado. Dentro da minha casa são meus pais, né, que comandam, E não tem democracia não, é ditadura. Quem manda é eles. A democracia lá em casa são meus pais que comandam. O nome já fala democracia, meu e da minha esposa. É da minha esposa. Quem comanda lá em casa é a mulher, né? Mas quem dá a última palavra sou eu. Ela fala, vai lavar a louça, eu falo, sim senhor. Todos falam em democracia, mas será que todos sabem o que ela realmente significa na vida das pessoas? E o mais importante, como ela é exercida. Para uns, a democracia é a prática das eleições na sociedade, mas aí você para e pensa. Existiram eleições durante a ditadura militar no Brasil. Já para outros, democracia é quando todos fecham em torno de uma escolha. O que é verdade, mas isso não fecha a questão. A palavra democracia é de origem grega, de cerca de 2.500 anos, e significa literalmente governo do povo. Viver em democracia é isso, é saber que cada um é diferente, mas que nós temos que saber respeitar tanto os nossos direitos e deveres, como o espaço de manifestação, o espaço de atuação, saber conviver em sociedade. A democracia, no fundo, ela significa a possibilidade real e concreta, né, em dois planos. No plano geral, né, de que nós tenhamos a possibilidade de participação ativa em todas as questões relativas à realidade nacional. E no plano pessoal, é exatamente o direito que nós temos de opinião, o direito que nós temos de opção sexual, de opção em todos os níveis, né, do exercício da nossa vida pessoal. Essa é uma forma bem objetiva de explicar o que é democracia, mas no dia a dia ela é um pouco mais complexa. Para entender melhor esse conceito, primeiro é preciso saber quando, como e onde surgiu essa tal palavra democracia. Foi preciso que muita coisa acontecesse, muito tempo rolasse para que nós chegássemos à concepção de democracia tal como nós temos nos dias de hoje. Na verdade, esse é um processo relativamente curto, de menos de 200 anos, e que vai começar basicamente por volta de meados do século XIX, sobretudo nos Estados Unidos. Na década de 1830, na América do Norte, um governo liderado por Andrew Jackson abriu as comportas para a participação de um número muito expressivo de pessoas na condução da coisa pública. É aí que está nascendo o moderno conceito de democracia. Na verdade, o conceito de democracia pode ser definido por diversos aspectos, sem esquecer que as democracias se apresentam em diferentes graus de desenvolvimento, desde aqueles com características autoritárias às democracias mais desenvolvidas. Mas uma coisa é certa: o conceito geral define democracia como um dos principais caminhos para se garantir os direitos humanos. Há dois momentos distintos para conceituar a democracia. O primeiro, mais perto das pessoas de hoje, é o conceito de democracia contemporâneo, que reúne o elemento antigo, que o poder que organiza, gere e governa a sociedade, o Estado, é do povo. E isso faz com que o exercício do poder, que é a cracia, é praticado pelo demos, que é o povo. Modernamente, isso se acabou cristalizando em torno da democracia representativa com o sistema eleitoral de controle. O sistema eleitoral de controle diz que o exercício desse poder originário do povo se faz pelo voto. Esse voto, então, delega parte desse poder a um grupo menor de pessoas eleitas, mas com restrições. A pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. A frase é do político jurista brasileiro Rui Barbosa, no início do século passado.
Winston Churchill retoma isso no famoso discurso de abertura da Câmara dos Comuns de 1947, dizendo que a democracia é o pior regime político do mundo, tirando todos os outros. Então não tem um melhor. É fato, porque democracia é praticada por gente. E gente perfeita, eu não sei se existe em algum lugar, mas certamente não no nosso mundo. A democracia tem problemas, claro que tem, né? Mas ainda, com todos os defeitos que podem ter a democracia, ainda é, né, o melhor regime de convivência harmônica entre as pessoas, entre os grupos. O Brasil atualmente é uma democracia consolidada, mas ao longo de nossa história vivenciamos alguns momentos de ruptura democrática. Nós passamos 15 anos sob a era Vargas, de 30 até 45, sendo que de 37 até 45 nós vivemos sob uma ditadura escancarada, uma ditadura sem disfarces. De 1946 até 64, nós tivemos uma fase que em história a gente chama de aprendizado. É um período pedagógico em que, por meio de muitas crises e algumas crises profundamente dramáticas, para que você tenha uma ideia, tivemos até um presidente que se suicidou no exercício do mandato, o outro renunciou com 7 meses de governo e um terceiro foi deposto pela força. Mas, apesar de tudo isso, foi um período de aprendizado. Ampliou-se o número de eleitores. Por volta de 1960, nós tínhamos cerca de 20% da população brasileira com direito a voto. Mesmo em períodos de ditaduras onde não existe democracia no país, podem existir eleições. Foi o que aconteceu no Brasil no período da ditadura militar, a partir de 1964. O Brasil não escapou ao modelo, não é? Porque o período que existiu entre a Constituição que foi adotada sob comando militar em 1967 até o fim do período em 1985, malgrado certas reformas que fizeram, como a lei de anistia e depois a supressão dos instrumentos de exceção, no fundo o Brasil continuou tendo eleições. Mas sempre que as eleições deram errado, na expectativa de quem comandasse ditatorialmente o país, eles interferiram ditatorialmente para mudar a regra, que foi, por exemplo, a criação da eleição indireta para governadores e para 1/3 de senadores, porque as eleições normais anteriores tinham dado maioria ao que então era o pobre do partido de oposição, o MDB. Isso significa que mesmo quando não tem essa intervenção tão aberta, tão assintosa, uma ditadura, no caso mais recente, se dá o luxo de oferecer simulacros de democracia para dar a impressão de que nem tudo está perdido. Tivemos já muitos episódios no país e fora do país de rompimento do convívio democrático, e todos eles, mesmo que às vezes motivados inicialmente por boas intenções, todos eles levam a consequências nefastas. E mesmo em termos de estudos históricos, eu desconheço, principalmente na Idade Moderna, né, qualquer possibilidade de uma plena realização, do pleno desenvolvimento, seja individual, seja de grupo, seja da própria nação, fora de um regime democrático. Ter essa consciência que, para mim, está na base de toda a ideia da democracia, né, que é da aceitação e da compreensão da diversidade como algo normal. A sociedade é plural. Né? Coitado de nós se nós tivéssemos uma sociedade com uma única opinião sobre todas as coisas. Né? Outro aspecto fundamental da democracia é a liberdade de expressar opiniões. Durante o regime militar no Brasil, a censura representou a principal forma de repressão da liberdade de expressão no país. O cineasta Vladimir Carvalho foi surpreendido pela falta de democracia em vários momentos da vida. Um deles foi em 1971, quando o filme que produziu O País de São Saruê foi retirado do Festival de Cinema de Brasília pela censura da época. E por toda a década de 70 ele ficou engavetado. O cineasta foi proibido de disputar festivais até em outros países. Um reino desencantado. Eu comecei a realizar o País de São Saruê exatamente em 1966, 2 anos apenas depois do golpe. Eu resolvi fazer um filme sobre a desigualdade social. Comecei em 66, em 70 eu já estava na finalização. Aí dei entrada na censura e inscrevi o filme no Festival de Brasília
de 1971. E não deu outra. Eles interditaram, porque havia... A censura é o seguinte, você apresentava o filme, se eles identificassem no conjunto do filme, numa cena que fosse atentatória ao pudor, a cena de sexo, ou a uma violência, e aí ele recomendava ao diretor do filme, você tira essa parte e traz o filme para ser reexaminado. No meu caso, o filme foi inteiramente interditado, desde a primeira cena à última. Foi proibido em território nacional e não podia ser exportado e publicado no Diário Oficial. E eu lutei com essa proibição durante quase 9 anos. Para você ter ideia, quando o meu filme retornou e foi liberado, todo o cinema brasileiro já era colorido. Mas tive que esperar 9 anos de proibição, de impedimento. O avião sobrevoa um reino desencantado. O meu filme não era um ataque ao regime ditatorial, não era um ataque não era um filme político no sentido de enfrentar a ditadura, não era isso. Então não tinha nada a ver com a ditadura em si, entendeu? Tinha vamos dizer assim, a apresentação de um quadro de desigualdade social, de injustiça, entendeu? O problema era que ele cerceava a liberdade de expressão nas artes, de um modo geral. Como eu lhe disse, foram censuradas o teatro, o cinema, a literatura, a imprensa, a música, né? Até que um dia veio a anistia, né? Porque o povo se organizou, o tempo passou, mas não havia liberdade. Tinha gente presa, torturada, né? Expulsa do país, né? Quantos exilados, quantos não perderam os seus empregos e ficaram aí? Muita gente teve que ir viver fora do país, né? A democracia não é só o nosso direito de ter opinião, mas o respeito à opinião dos demais. E Voltaire dizia o seguinte, eu acho que é uma frase magnífica realmente. Eu não concordo com nenhuma palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. A ditadura militar chegou chegando, com força total, fechando, e a partir daí, o mundo político, não é aquilo que se poderia chamar as lideranças que conduziam o processo democrático, todas foram vítimas da ditadura militar. O que foi a ditadura? A ditadura passou a indicar, pelo processo militar, presidente, vice-presidente, governadores de estado, 1/3 dos senadores, para poder eleger o governador que queriam, quando não tinham maioria nas casas legislativas estaduais, caçavam os deputados para poder fazer maioria à pessoa que eles iam indicar para ser o governador, prefeitos de capital, prefeitos de área de segurança, ou seja, todo o processo de condução política do país ficava na mão dos militares. Mas, aos poucos, esse cenário foi mudando. Década de 80, o Brasil começa a despertar. E no final dos anos 70 e no início dos anos 80, tivemos grandes manifestações de rua, primeiro pela anistia, depois pela volta das eleições diretas para presidente da República. Eu diria que esses dois acontecimentos foram sinais evidentes de que o país estava se sentindo maduro por uma prática de democracia. Isso aconteceu com o final do regime militar. A partir de 85, nós passamos a conviver com uma nova forma de democracia, muito menos formal e muito mais direta, muito mais participativa. Talvez o grande símbolo disso seja a Constituição de 88, que é a Constituição que nós temos e que já no seu início estabelece como cláusula pétrea a existência do regime republicano, da federação e da democracia. Em 1988, o povo sai às ruas com desejo de democracia não só estampado no rosto, mas também na alma. E o grito por eleições diretas marca o retorno da democracia. Houve uma eleição que eu acho que é a grande marca de saída do processo militar para o processo democrático. Nessa eleição, o regime militar foi absolutamente surpreendido, porque eles achavam que estava agradando. E aí, nessa eleição, a surpresa foi uma grande votação no MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Até que o Dante de Oliveira
apresentou aquela emenda das diretas já. Aquilo foi um marco importante, porque houve um instrumento que passou a agregar as pessoas que queriam liberdade. Infelizmente, a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada, não é? Como todos sabemos. Ocorre, no entanto, que o desencadear daquele movimento todo, a esperança, não é? Criada, o ambiente novo criado em busca da liberdade pelo povo como um todo, houve manifestações gigantescas, não é? E o regime militar sentiu que estava nos seus estertores. E aí houve rompimento da parte da Arena, que veio apoiar o candidato que foi lançado, que era o Tancredo Neves, não é? Aí esse pessoal dissidente da Arena indicou o José Sarney para ser vice do Tancredo. Aí eu mesmo fui um dos eleitores do colégio eleitoral, elegemos o Tancredo e acabamos, por uma fatalidade, não é, da vida, fazendo o Sarney presidente. Em 1988, outro importante fato histórico acontece: a promulgação da Constituição Federal. Milhares de cidadãos, entidades civis, religiosas e sindicatos se mobilizam pelo verdadeiro significado da palavra democracia. Em 86, houve a eleição dos constituintes, eu fui um dos eleitos e passei a integrar, então, como deputado federal constituinte, a nova perspectiva democrática para o país. E fomos empossados em 87 e promulgamos a nova Constituição em 5 de outubro de 88. Na verdade, mesmo para valer, o Brasil vive de 88 a esta parte, não é, o seu maior período de liberdades democráticas. Apesar dos anos de chumbo, como ficou conhecida a ditadura militar, e da ausência de eleições majoritárias, a Justiça Eleitoral brasileira não deixou de existir. Mas é claro, com a criação da nova Constituição e a volta às urnas, o cenário eleitoral brasileiro muda. E muda muito. E com o fim da ditadura militar, o Brasil voltou a viver como uma democracia. E hoje em dia até as novas gerações compreendem a importância de se viver em um país democrático, onde cada um reconhece seus direitos e deveres. Os adultos seguem as regras da sociedade. E aqui as crianças, na escola, elas já estão aprendendo sobre essas regras, só que respeitando as regras da escola. Por exemplo, na hora da educação física, às vezes o professor fala algumas sugestões de brincadeiras, pergunta qual a gente quer escolher, ou a gente pode falar outras. Que eu ainda fico um pouco surpresa quando vim pra cá, porque as pessoas são muito livres para esse tipo de coisa. Elas vêm pintadas, elas escolhem um jeito de se vestir de maneira bem liberta, assim. Elas se colorem muito. E eu acho isso muito divertido. Cada um tem um jeito próprio, não tem uma definição específica, não tem um padrão. É sempre muito legal estudar cada pessoa e saber como ela pensa. Às vezes a professora passa a opinião de fazer 3 atividades e daí você pode escolher qual delas você quer fazer primeiro, às vezes. E os jovens que já nasceram em uma democracia, o que acham dessa palavra? Eu acredito que democracia é uma forma de escolha, te dá uma escolha e você tem que decidir entre uma coisa ou outra. É quando pessoas estão conversando sobre algo, né, discutindo, sendo que ambos os lados estão sendo ouvidos, respeitados. Cada um pode trazer a sua opinião, mas o voto de todo mundo vale. Vale a mesma coisa, um voto de um não vale mais ou vale menos, vale tudo a mesma coisa. Nem todo mundo é igual e nem todo mundo tem que gostar do que o outro pensa. Por mais que a gente seja obrigado a respeitar, a gente não é obrigado a gostar. E mesmo que você não concorde com o que o outro diga, tem que respeitar e saber impor o que você está falando e não é chegar e falar, não, quero isso e pronto. E eu sempre gostei desse tipo de coisa porque não tem um tipo de julgamento.
democracia não se resume ao jogo do poder, às relações políticas, mas ela deve estar entranhada no cotidiano das pessoas. Por exemplo, no respeito ao próximo, na obediência às leis que são feitas para todos e assim por diante. Temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. A frase não é minha, é de um dos mais importantes pensadores da sociedade moderna, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. Resumindo as palavras do pensador, é preciso ter respeito pelo outro, pelo próximo. Mas será que este é o segredo para se conviver na democracia? Democracia, para mim, é respeito. É você aceitar respeitar. Você respeita o ambiente que você está, respeita as regras que você está, você respeita o direito dos outros e você respeita também os deveres que você próprio deve cumprir para participar desse grupo democrático. O elemento fundamental básico, esse que eu disse, é a teoria de que não há poder político numa sociedade que não seja de todos, independentemente de religião, de sexo, de cor, de idade, pouco importa. Mas de onde surgiu essa democracia? Quem foi que levantou a bandeira? Na Grécia Antiga, as pessoas mais sábias, os pensadores ou influentes, discursavam em praça pública, expondo as ideias, tentando convencer o público. Depois de todo um discurso, o cidadão escolhia de que lado ficar. Os temas iam de política a problemas na cidade e tudo era resolvido por meio do voto. É daí, dessa época, que surge o conceito de democracia como governo do povo. A raiz remota dessa noção de democracia é a democracia grega, notadamente a democracia ateniense. E a democracia ateniense não é uma democracia universal, em qualquer lugar. A democracia ateniense é só para os cidadãos plenos da Acrópole ou da Ágora de Atenas, da praça pública, e exclui todos os moradores de Atenas que pertencem à categoria de escravos ou que sejam estrangeiros. Apesar da Grécia naquela época ser o berço das discussões, imagine se o método usado de discurso em praça pública fosse adotado hoje. Seria muito bate-boca, provavelmente. Por isso surgiu a democracia indireta. Indireta? Como assim? Democracia indireta. Eu imagino que seja alguma pessoa que possui algum cargo político indica a outra. No caso do presidente, vamos supor que ele está lá por causa da coligação dele. A gente votou em outro, mas ele está lá por isso. Acho que seria mais ou menos isso, né? Democracia indireta ou representativa é aquela em que o cidadão repassa a vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República a missão de defender os pontos de vista. Então, há uma restrição representativa, ou seja, não é cada cidadão sozinho que exerce o poder à sua guisa, mas ele delega esse poder mediante o voto a um grupo menor de eleitos. O exercício do direito de voto, ele, na verdade, é o esplendor da democracia, então ele é a plenitude da democracia, porque ele concede o direito de escolha à população, né, de escolher os seus representantes, e é exatamente essa a função do voto, no particular da democracia brasileira, e acredito que nas demais democracias existentes nos países soberanos. Mas assim como na Grécia, espaços públicos continuam sendo o principal cenário para reivindicar mudanças. Foi assim nas diretas já, os caras pintadas e o vem pra rua. Há na Constituição Federal a previsão da livre manifestação, do direito à livre manifestação, desde que exercido dentro dos limites legais. Então, no meu ponto de vista, o exercício do direito, da garantia fundamental de livre manifestação, de livre opinião, ele deve ser assegurado pelos órgãos de segurança pública. É claro que a população deve ter consciência de que esse exercício, o exercício desse direito, deve ser cumprido dentro dos limites da lei. Como você viu, a democracia engloba o respeito à diversidade de opiniões e ideologias. Nela não existe exclusão. Em resumo, onde não há liberdade e igualdade, não existe democracia. Onde não há debate de ideias e enfrentamento de conflitos, não tem como a democracia sobreviver. Esse foi o Brasil Leitor História de hoje, a revista eletrônica da Justiça Eleitoral. Fica por aqui. Até a próxima. Tchau!